Glória a Deus. Irmãos, esse ano de 2018, né? Assim, teve muitas bênçãos, né? Mas eu até prefiro compartilhar as lutas, porque eu acho que aí as pessoas se identificam mais. E esse ano de 2018 foi muito bom pra mim, em relação a bênçãos. Tive muitas bênçãos aí, sim, incontáveis bênçãos aí, né? Um ano que Deus me deu saúde, um ano que, sabe, só tive que, acho que agora no final do ano ir pro hospital por causa de uma pedra no rim aí, mas também só tomei uns copos de água lá, melhorou. Teve muitas bênçãos esse ano, né? Mas eu tava pensando no carro, esses dias, né? Eu tava pensando no carro. Acho que todo mundo aqui já passou pelo primeiro amor, né? Pelo primeiro amor, aquele primeiro amor que você tem com Deus, que você parece que tá em outra dimensão, assim, que ele tá com você todo... Ele tá com a gente todo o tempo, mas no primeiro amor parece que tá mais pulsante aquilo, né? Eu tava pensando esses dias como é que faz pra... A Bíblia fala pra gente lembrar do primeiro amor, não voltar no tempo, mas voltar nas práticas do primeiro amor. E esse ano de 2019, por exemplo, eu estudo no seminário lá e muitas pessoas pensam às vezes, sei lá, que você tá no seminário, você tá no tete a tete com Deus, e é nada, às vezes é o contrário. Às vezes o seminário te afasta de Deus. Se você não ficar ligado, te afasta de Deus. E esse ano eu estudei muito, acho que esse último semestre foi o semestre que eu fui melhor, embora cansativo, eu fui melhor em termos de notas lá no seminário. Mas eu sentia uma falta de Deus na minha vida, assim, né? E eu tava pensando, eu preciso voltar às práticas do primeiro amor e o que eu tenho que fazer? E eu tava escutando um DVD, eu peguei e coloquei um DVD no carro que eu escutava 12, 15 anos atrás, estava no carro. É que hoje eu tive que ir lá pra Barra Funda, fiquei o dia inteiro lá resolvendo um negócio, aí coloquei um DVD pra escutar. E o interessante é que esse rapaz, ele fala lá no DVD, ele fala assim, olha, ele fala que ele se converteu há 20 anos já, e chegou uma hora que ficou normal pra ele não sentia mais a presença de Deus, porque estava 20 anos na igreja, isso é normal para um crente, às vezes está 20, 30 anos na igreja, se acomodar. E ele fez uma relação lá com o povo de Israel quando recebeu o maná do céu, né? Porque o povo saiu lá do Egito e Deus sustentou eles com maná. E um dos significados da palavra maná é o que é isso? A pessoa via o maná ali, ficava extasiada assim, falava, o que é isso? Era um milagre de Deus. Só que depois que passou um tempo no Egito, no deserto, o povo de Israel esqueceu. Deus derramando um milagre ali e eles esqueceram. Eu estava pensando, eu preciso disso na minha vida, eu preciso de não é um renovo, a palavra não é renovo, porque eu vejo assim como renovo, essas coisas como algo que vem e passa, né? Sei lá, um avivamento, mas parece que é algo que vem e passa, mas algo constante na minha vida, né? E até eu estava vendo no Facebook aqui uma frase que o Carlos Augusto Vailate colocou, achei muito interessante, é do Henry Nouwen, essa frase, fala assim, olha, a formação teológica é a descoberta gradual e muitas vezes dolorosa da incompreensibilidade de Deus. Você pode ser competente em muitas coisas, inclusive na teologia, inclusive em pregar bem a Bíblia, mas você nunca pode ser competente em Deus. Isso aqui é profundo o que está aqui. E eu tenho pensado, que nem hoje eu estava lá, eu fui fazer um serviço no carro lá, esse carro aí, só nesse último mês tomou 3 pancadas. Terça-feira eu entrando na garagem do prédio, o portão da garagem fechou e estourou o vidro de trás. Mas aí a síndica disse que vai pagar lá, dá até um recado pra ela que tá ao vivo, né? Pagar, hein, filha? Pagar o vidro, 560 pau, paga a nota fiscal lá. Aí beleza. Aí eu fui lá fazer a instalação do vidro, eu falei, eu levo no meu tablet, eu prefiro a leitura digital, eu sei que os irmãos preferem a leitura em papel, mas eu prefiro a leitura digital. Então, lá no meu tablet tem bastante material lá. E eu comecei a ler um livro. Estava continuando a ler um livro que eu estava lendo lá, né? Que é A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É muito bom, ele vai te dar toda a contextualização dos tempos de Jesus. Geográfica, histórica, vai te dar tudo lá, dos costumes, vai te dar tudo. Só que eu estava cansado de ler aquele livro, estava exausto de ler aquele livro. Eu falei, não, eu fechei o livro lá e falei, eu vou ler a Bíblia. Tinha a Bíblia lá no tablet, tecnologia é bom por causa disso, abri a Bíblia. E falei, eu vou começar a ler os evangelhos, eu quero ver a vida de Jesus como que era. E comecei a ler os evangelhos lá. E impressionante que você vê Jesus, ele dando na cara
dos que se dizem espiritual, que eram os fariseus, os saduceus. Ele dava muito ali na cara, né? Sermão do Monte ali, né? E eu tenho pensado nisso, né? Eu tenho pensado nisso, porque muitas vezes a gente se acomoda no que tange buscar Deus, buscar o reino dele. Porque a Bíblia fala que Jesus ele veio pregar as boas novas do reino. E não é o fato de... A gente tem que vir na igreja. Hoje a igreja está vazia, a gente tem que vir na igreja. Mas eu tenho convicção disso, que não é o fato de eu vir na igreja. Olha, esse ano eu vim bastante na igreja. Eu vim aqui, hoje eu dei um pessoal lá em Caieiras, numa igreja que está precisando. Olha, igreja, eu gosto de igreja. Só que não é o fato de vir na igreja que significa relacionamento com Deus. Isso eu estou convicto. Eu sou nascido e criado na igreja. Eu ia para a igreja de sábado à noite com meu pai. A gente ficava lá o dia inteiro na igreja. Eu passei minha adolescência na igreja. Eu vivi na igreja. Fiquei um tempo atrás sem igreja. Mas eu gosto do trabalho. A gente tem um trabalho aqui na igreja muito bom. O projeto Lavando os Pés. Mas não é obra, não é caridade que você faz que te leva para Deus, não. É tá no quarto mesmo. É tá no quarto. E eu tenho pensado nisso. Porque senão não adianta. Começa a vir aí. E o que sustenta a gente é fé. É fé. É fé, não aquela fé salvífica, né? Mas aquela fé do dia a dia ali que você tem com Deus. Uma fé ali, é fé. Que nem aquele centurião tinha ali. Eu estava ali a passagem do centurião hoje. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não quer dizer ouvir só as pregações aqui. Mas você lê a palavra também, né? Eu tenho me disposto a ir. Esse ano eu comecei a ler o livro de Jó, não li até o final. Li Isaías, Lamentações. Sabe, umas... Assim, coisas que eu lia antes. Eu passava de 12, 14 horas dentro da Bíblia. Esse ano não. Esse ano estava difícil mesmo. Estava difícil, né? E eu tenho convicção disso no meu coração. Que se eu não tiver um relacionamento sincero com Deus, de eu chegar no meu quarto e falar a verdade para Ele, porque existe 3 pessoas que eu entendo que Deus, 3 Daniéis que Deus vê assim. Eu acho que eu já falei isso aqui. Tem o Daniel que eu quero mostrar para vocês. Isso aí, eu só mostro de mim o que eu mostro para vocês. Só que esse não é o Daniel, isso é uma holografia. Tem o Daniel que eu penso que sou, que esse que eu penso que sou na realidade é quem eu sou para mim. Esse é quem eu sou. E tem o Daniel que só Deus conhece. E esse Daniel que Deus conhece, que é o plano perfeito dele para cada um de nós aqui, é só no relacionamento com Ele, com intimidade com Ele que a gente vai ter. Não adianta estudar teologia, ler 10, 15 livros por ano. É relacionamento com Deus. Tem até aquela passagem, eu li hoje também em Mateus 6, que ele fala assim, ó, você quando você orar, vai no teu quarto em secreto. E essa palavra, até o Patrick fez um vídeo esses dias aí, essa palavra quarto, né? Ela é referente a casa, ela significa casa do tesouro. Era um depósito onde as pessoas guardavam os tesouros. A palavra tameion, né? E o que quer dizer? O que eu entendo ali? O que dá pra gente fazer aplicação é que é no meu quarto que eu vou ter os tesouros de Deus. É no relacionamento com Deus, é no quarto, na intimidade com Ele. Porque senão o maná vai vir, os milagres vão vir e vai ficar a mesma coisa. O relacionamento com as pessoas tende a só piorar, porque quando você se perde com Deus, quando você se afasta dele, o relacionamento com as pessoas vai embora. O relacionamento com teu pai, com a tua mãe vai embora, com teus filhos vai embora. Porque você se desligou da fonte que é o Criador. A Bíblia fala que nele vivemos, movemos e existimos, é nele. E se não for na presença dele, se não for buscando a presença dele, esquece. Você vai vir na igreja para esquentar banco, cumprir aí, fazer um agrado pro pastor. Eu vejo o pastor às vezes, irmãos, nos ajudem lá na igreja na frequência dos cultos. Mas se você não tiver se você tem um relacionamento com Deus, aí eu acredito que a tua vontade de vir para a igreja vai melhorar. Não é o fato de vir na igreja, mas é o fato de você buscar Deus no quarto que você quer vir na igreja para compartilhar. Você pega os casais. Quando um casal, já estou terminando, quando um casal, ele tem uma coisa boa, ele está cheio de uma coisa boa, ele está louco para compartilhar com a mulher dele, com os filhos dele, pessoas que ele ama. Se Deus te dá bênçãos ali no quarto, é para você vir compartilhar na igreja. Né? E não é, repetir, não é o simples fato de vir na igreja que significa relacionamento com Deus. Os maiores religiosos, que eram os saduceus, os fariseus, Jesus falou, vocês são raça de víboras. Foram que blasfemaram com o Espírito Santo e falaram para vocês, não tem perdão, porque eles não se arrependeram. Você pode ver lá que depois eles pediram o sinal de Jonas, eles não se arrependeram. Então, irmãos, o que eu tenho aprendido esse ano foi uma luta. Uma luta para mim no sentido de... Uma luta aqui dentro, que as piores lutas é dentro da cabeça mesmo. Em relação a buscar Deus, porque não é fácil.
depois que você está muito tempo já nesse ambiente de igreja, não é fácil você buscar Deus. Não é fácil você abrir a Bíblia no teu quarto e orar, ler, depois orar. Não é fácil isso não, né? Porque se fosse fácil, a gente veria a igreja, não a igreja aqui do Corumim, mas a gente veria a igreja brasileira de um outro jeito. Porque a igreja brasileira, algo que eu vejo, ela está bem capengando, viu? A igreja brasileira está muito... O padrão que a gente tem de igreja é o bíblico. Se a gente comparar com o padrão bíblico e com a igreja que a gente tem no Brasil, é lamentável. Porque falta intimidade com Deus, buscar Deus no quarto. Amém, irmãos? Então isso que eu queria passar. Esse ano de 2018 foi um ano de muita luta em relação a buscar Deus. Porque não vem à vontade, mas você tem que ir sem vontade. Não adianta, eu não sei se adianta pedir vontade para Ele. Chegar para a mulher, me dá vontade de te amar. É meio que não tem sentido isso. Faça mesmo sem vontade. Eu não acredito que você pega ali os homens da Bíblia, Elias, Eliseu, né? A Bíblia tem aqueles 4 blocos de milagres ali, né? Teve a saída do Egito, Elias, Eliseu, Jesus e Atos dos Apóstolos ali. Mas você pode ver ali que todos ali, que Deus ele fazia milagre através daquelas pessoas, Elias, Eliseu, o próprio Jesus, Paulo ali depois, mas vocês veem que o próprio Jesus, ele fazia questão de orar, de ter intimidade com o Pai. Passou a vida inteira deles aprendendo as Escrituras, para não ser pego, porque Jesus ele foi homem que nem a gente, mas mesmo Jesus sendo o próprio Deus, Deus queria ter relacionamento com Deus, porque a gente quando estiver nessa carne aqui, não adianta achar que pelo fato de você vir na igreja as pessoas verem, você está bem, glória a Deus pela sua vida, e você sabe o estado que você está, você sabe como é que está a sua cabeça, você sabe que às vezes você está afastado de Deus, só que não é pelo fato de dar a paz do Senhor não, quer dizer que você está perto de Deus. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês.